Boa tarde, turminha! Hoje é dia 17/7, nós temos aula de História. Hoje é sexta-feira, pessoal! Nossa atividade está na página 240. Vamos começar? Então, hoje nós iniciamos o capítulo 6, que tem como tema Contando Histórias de Família. Neste capítulo, eu vou estudar exemplos de registros que resgatam histórias da nossa família e compreender que a tradição oral está presente em nossa sociedade. Então, segue aí uma imagem para a gente observar. Essa imagem é do projeto História Viva. Agora a gente vai conhecer um pouquinho desse projeto e de como ele funciona. O Instituto ouve as histórias dos idosos e as transforma em fábulas para as crianças através de 5 passos. O primeiro é a etapa ouvir. Nela, os voluntários visitam asilos e casas de repouso para conhecer as histórias dos idosos, ouvindo cada detalhe com atenção. Daí entram os encantadores, em que escritores transformam essas histórias em verdadeiros contos de fadas. Na terceira parte, as histórias são contadas para as crianças através de leituras, teatros, fantoches e até músicas. Depois, as crianças são convidadas a criar desenhos e escrever cartas inspiradas pelas histórias que ouviram. Para fechar o ciclo, os voluntários voltam aos asilos e apresentam as histórias de volta, dessa vez para os seus donos. Os idosos então recebem desenhos e cartas das crianças. Quando o projeto ganhou vida, a gente não imaginou que cresceria tanto. Faz quase 10 anos que lutamos para levar alegria para idosos e crianças. Um ciclo de história de cada vez. Para saber mais sobre o Instituto, acesse o site e curta a página no Facebook. Faça a sua doação. Ajude o História Viva. Participe conosco e ganhe muitos sorrisos. Então, turma, conhecemos um pouquinho sobre esse projeto História Viva. Essa imagem que abriu o nosso capítulo, ela representa o valor da tradição oral, onde o conhecimento é transmitido de uma geração para outra. E nós vemos aí, né, o mais velho contando história para uma pessoa mais nova. Então, as duas pessoas que aparecem aí na nossa imagem, dialogando, conversando, elas fazem parte desse trabalho, projeto História Viva. Então, ele está contando a história para ela vai levar essa história para as crianças vão desenhar ou escrever do jeitinho delas e vai voltar essa história ou esse desenho para o dono da história, que é quem contou a história, no caso, os idosos abandonados, tá bom? Para começar, observe a imagem. Já observamos, não é mesmo? Letra A. O que você está vendo nessa cena? Um senhor conversando com uma mulher. Letra B. O que essa pessoa da direita está fazendo? E a pessoa da esquerda? Então, um está contando uma história e a outra está escutando, né, o que está sendo contado. Letra C. Você acha que essa cena conta uma história? Por quê?
Conta uma história, não é, pessoal? Nós podemos ver que são duas pessoas aqui na página do nosso livro. Então, nós aprendemos também que os mais velhos, eles têm muito para ensinar para os mais novos, e aí a gente vê um mais velho ensinando para o mais novo uma história, uma experiência de vida, relatos que aconteceram na vida dele. Então, conta sim uma história. E esse projeto, pessoal, é muito lindo, né? Tanto para os idosos quanto para as crianças. E também para essas pessoas que estão ajudando, estão fazendo um trabalho voluntário, sem ganhar nada, estão fazendo porque gostam e se sentem bem em ajudar o próximo, e isso é muito bom. Página 242. As histórias que os avós contam. Vimos como os antepassados são importantes para a reconstrução da nossa história e da história da nossa família. Como aprendemos, os mais velhos, eles têm muito para ensinar para nós, os mais novos. Além disso, as lembranças nos ajudam a conhecer um pouco sobre a história do tempo em que viveram. Muitas vezes, além de guardar memórias, nossos antepassados também guardam objetos e registros antigos das histórias que viveram. E entre esses guardados, eles têm fotografias, documentos pessoais, diários, cartas, fitas com gravações, são exemplos de registros que podem manter vivas as histórias do passado. E você também pode perguntar para os mais velhos da sua família, como a vovó, o vovô, o que eles guardaram lá do tempo que eles eram criancinhas, jovenzinhos, ou qual história eles têm para contar dessa época da vida deles. Aposto que vai sair uma história mais legal do que a outra. Página 243. Quem é você na história? A família Santos Dumont. Você se lembra da Sofia? Um de seus passatempos prediletos é visitar museus, que ela gosta de conhecer as histórias que aconteceram em outras épocas. E sua grande companheira nos passeios é sua avó Jandira. Então elas foram visitar o Museu da Energia de São Paulo e conheceram lá as exposições, e sua avó se lembrou da história daquela construção, que é essa imagem que vocês viram aí na nossa página. O casarão, que hoje acomoda o museu, pertencia à família Santos Dumont, no início do século XX. Alberto Santos Dumont foi um importante brasileiro que contribuiu para o desenvolvimento da aviação mundial. Desde pequenininho, no interior de Minas Gerais, Alberto se interessava pelo funcionamento de máquinas. E quando adulto, morando em Paris, e inspirado por seus interesses de infância, passou a desenvolver suas próprias invenções, entre elas o 14 bis e o balão dirigível. Agora a gente vai ver uma historinha sobre a vida de Alberto Santos Dumont. Santos Dumont é conhecido como pai da aviação e criou o primeiro protótipo do avião tal qual conhecemos hoje. Em uma grande fazenda de café do interior do país, vivia com seus pais um menino nascido em Minas Gerais. Seu nome era Alberto Santos Dumont e ele tinha um sonho: voar como um passarinho. Alberto tinha uma vida tranquila, mas sempre foi um menino muito inquieto. Sempre foi apaixonado por montar e desmontar coisas, como se fosse uma brincadeira. Passava horas consertando a máquina de costura da sua mãe. Ele era muito sonhador e adorava ler livros de viagens e aventura, se imaginando como uma personagem dessas histórias. Nas tardes, sentava no campo e ficava observando o céu, notando o movimento das nuvens e as aves deslizando no ar. Alberto também fazia experiências com pequenos balões luminosos. Seu desejo sempre foi conquistar os ares.
tempo passou e sua curiosidade foi aumentando. Alberto seguia sonhando em alcançar os céus como um pássaro. Até que, junto à sua família, viajou para a Europa. Como os balões não eram fáceis de dirigir, ele passou a fazer grandes dirigíveis e, com um deles, deu a volta na Torre Eiffel pela primeira vez. Neste dia, Alberto Santos Dumont teve a certeza daquilo que queria fazer para sempre: construir aeronaves. Mesmo com alguns fracassos e acidentes sofridos, ele não desistiu de seu sonho. Passou a construir mais e mais invenções aeronáuticas e a ganhar diversos prêmios. Seus feitos lhe deram fama internacional. Santos Dumont era um sucesso pelo mundo. Até que, em 23 de outubro de 1906, em um grande evento para mais de 1.000 pessoas, Santos Dumont apresentou ao mundo seu grande invento, o 14 bis. Ele fez o primeiro voo em um avião com um motor a gasolina e marcou o início da era da aviação. Santos Dumont, conhecido como pai da aviação, sonhou grande e voou alto. Agora vamos às perguntas. 1, 2, 3. Número 1. Quais documentos e objetos você possui que podem contar a sua história? Será que você tem aí um objeto, um brinquedo, um documento que pode contar a sua história? 2. Quem é a personagem que você conheceu nesse tema? Quem que é? Sobre quem que a gente conheceu aí que foi o pai da aviação? 3. Que documentos apresentados contam um pouco da história de Santos Dumont? Então, nós vimos aí o relato da avó Jandira, é um tipo de um documento, é uma história do passado sobre essa família, e também a foto aí da família Santos Dumont em frente ao casarão Campos Elíseos. E essa imagem é do ano de 1900, lá em São Paulo. Página 244, roda de leitura, Memórias de um Seringal. Então, como a gente vem aprendendo no livro de história, que as famílias, elas têm diversas culturas, elas têm diversos costumes e tradições, e são passados isso de geração para geração, por meio de histórias contadas, principalmente pelos membros mais antigos da comunidade ou da família. Agora a gente vai conhecer a história de Maria Iraildes Valente de Menezes. Ela nasceu em um seringal em Campo Lindo, no Acre, em 1959. Durante sua infância, plantava-se grãos, legumes e verduras na casa onde morava. Seu avô liderou atos de extermínio dos índios locais. Sua mãe a ensinou a pescar, prática que tornou-se uma paixão em sua vida. Em 1978, mudou-se para Mutum, Paraná, em Rondônia. Lá conheceu seu atual marido e viu de perto a ascensão do garimpo. Hoje, com 4 filhos, um cargo na prefeitura e diversas plantações de alimentos em sua casa, encara um novo desafio de vida: deixar sua casa devido à implantação da usina hidrelétrica de Furnas para uma chácara em União Bandeirante. Página 245, continuando. Para mim tudo mudou, porque eu não queria sair daqui de Mutum. Eu nunca quis sair daqui. Eu nunca tive planos fora daqui. A mudança por causa da hidrelétrica é um sentimento que não tem nem palavras para dizer. Não tem. Porque isso aqui tudo fomos nós que plantamos. Isso aqui fomos nós que fizemos. Quando chegamos aqui, só tinha 2 pés de manga, bem pequenininhos, um pé de cupuaçu e um pé de coco. E agora vai começar de novo em outro lugar. Ai, nem sei, viu? Eu digo sempre assim, que eu não sei se as pessoas vão se adaptar, não.
Às vezes se adaptam, porque tem pessoas que se adaptam com facilidade, mas eu acredito que muita gente vai sentir arrependimento de ir para essa nova cidade. Perguntinhas: o texto é apenas sobre a vida de Maria Iraildes? Ou será que a gente falou sobre outras pessoas no texto? Sim, né? Falamos também da família dela e das mudanças que aconteceram na cidade que ela mora. Qual que é o nome da cidade? Mutum. Marque no texto duas coisas que fizeram Mutum mudar. O que fizeram lá a cidade mudar? Então você vai procurar no texto a ascensão do garimpo e a implantação da usina hidrelétrica. E aí você pode sublinhar essas duas partes aí do texto, tá bom? 3. Na sua opinião, como Maria Iraildes reagiu às mudanças de Mutum? E aí, qual foi a reação da Dona Maria? Ela gostou ou não gostou dessas mudanças que aconteceram na cidade dela? Ela não gostou nem um pouquinho, né, pessoal? Bom, e agora, olha que legal, para a gente finalizar a nossa atividade. Museu da Pessoa. Há um lugar em que você pode encontrar muitos outros depoimentos, como o de Dona Maria. É o Museu da Pessoa, um museu virtual e colaborativo em que qualquer pessoa pode contar sua história e registrar o relato da sua vida. E nele você pode encontrar mais de 20.000 depoimentos, além de fotografias e vídeos. Ah, e claro, você e sua família também pode registrar suas histórias. Então, se você quiser também colaborar com esse museu, contando a história da sua vida, da sua família, isso você pode fazer, qualquer pessoa pode fazer. Então, segue aí o link desse museu, você pode acessar e conhecer muitas histórias de pessoas, muitas histórias verdadeiras. E por aqui a gente termina as nossas atividades de hoje. Boa aula e boa atividade para você. Beijinhos!